Vamos conversar com o novo presidente da FEMURNE, a Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, prefeito de São Paulo do Potengi, Naldinho. Bem-vindo ao Boa Tarde, cidadão. Obrigado, Robson, pelo convite. Estou aqui à sua disposição. Muito bem. Boa tarde a todos, né? Boa tarde. E eu inicio a nossa entrevista conversando, antes de falarmos sobre a FEMURNE, fala um pouquinho sobre a sua cidade. Para quem não conhece, apresenta São Paulo do Potengi ao povo do Rio Grande do Norte. São Paulo do Potengi é uma cidade a 70 quilômetros aqui de Natal, né? Bem pertinho, né? Pertinho, tem aproximadamente 18 mil habitantes, né? E tem como ícone... em região do Potengi. Do Potengi, né? Já saindo aqui do Agreste e indo para o Sertão, fica numa faixa intermediária, né? Na Borborema, Potiguar. Entre Agreste e Sertão. Exatamente. Temos como ícone o nosso saudoso Monsenhor Expedito Sobral de Medeiros, que foi um dos lutadores, né, o apóstolo das águas. Isso. Lutou pelas adutoras, que hoje se espalham pelo Rio Grande do Norte. E qual é o potencial econômico da cidade de São Paulo do Potengi? Robson, a gente já teve um potencial muito forte na produção de leite. Nós tínhamos uma bacia leiteira muito forte, bovina, né? E foi com o tempo, com o êxodo rural, né, o pessoal vindo muito para a cidade, os antigos já cumprindo a sua missão. Seca prolongada de 7 anos, né? Seca prolongada, nós temos hoje esse desfalque. E aí teve também a barragem Campo Grande, que foi um momento de 84 até 10 anos atrás, foi um ponto também muito forte de pesca, né? Hoje a Associação de Pescadores lá deve ter em torno de quase 400 pescadores ainda cadastrados, em torno de 300 e alguma coisa. E também com a seca desses últimos 7 anos, a barragem secou, retomou agora. Semana passada, cerca de 10 dias, nós tivemos aí 70% já do manancial de água já abastecido. Estava no porão, como dizer assim, com 1% da capacidade. Impressionante. E em 2 dias conseguiu chegar a seus 70%. Bebeu água, né? Estava precisando, muita água, né? É verdade. É a maior seca desde quando se começou a fazer medições, né? Foi em 1850, ainda no tempo do Brasil Império, quando se começou a fazer medições de chuva, né, no Brasil e no Rio Grande do Norte. De lá para cá nunca se registrou nenhuma seca prolongada como essa, que chegou a durar aproximadamente 7 anos. E a gente espera que termine, né? É verdade. Que essas chuvas sinalizem o fim dessa seca, que ainda não se pode dizer que é o fim, né? Vamos torcer para que as chuvas continuem, principalmente no interior. E aí eu pergunto ao prefeito Naldinho, antes de falarmos sobre a sua atuação na FEMURNE, a Federação dos Municípios, o que mais a gente pode falar em relação ao turista chega lá na cidade de São Paulo do Potengi, o que é que ele pode visitar, o que é que tem para comer, o que é o potencial culinário lá da cidade? São Paulo do Potengi, só concluindo a questão da seca, você imagina que esses 7, 8 anos de seca, de estiagem, se não tivessem cisternas para abastecer as cidades, as residências na zona rural, e se não tivesse também esses dispositivos de programas federais. Era um problema sério para a sociedade, né? Eu acredito que até os saques nos comércios poderiam ter acontecido, né? Mas graças a Deus nós estamos vivendo um outro momento. Quando eu entrei em 2005 na prefeitura... O governo chegou a construir barragens subterrâneas e também cisternas, né? De 2005 para cá, eu já estou no 3º mandato. Quando eu entrei em 2005, nós fizemos um levantamento e tínhamos 57 cisternas na zona rural. Hoje temos aproximadamente 1.200 cisternas espalhadas pela zona rural do município, né? Então isso ajuda muito a conviver com a seca. É muito significativo. Né? Muito significativo. São Paulo do Potengi hoje também tem um forte comércio, né? Porque é uma cidade polo da região, então os órgãos regionais estão instalados no município. Ematé, DIRED, Central do Cidadão, Banco do Brasil, Banco do Bradesco, né? Isso ajuda muito a abastecer o município economicamente, e as cidades vizinhas, que são satélites, vêm muito para o município para a questão comercial, né? Muito bem. Isso bem. ajuda muito a melhorar o comércio e gerar emprego para muita gente no município. Perfeito. Com relação a essa parte que você falou do turismo, a barragem é um ponto turístico, né? Um ponto turístico Existiam 2 balneários, um à margem da barragem e outro por trás da barragem, na comporta, que isso deve ser reativado, acredito agora, com a barragem, com esse potencial já de água, né? E temos as pousadas
E nós temos em São Paulo Potengi a galinha caipira, que é muito conhecida, né? Muito conhecida, bom. né? O peixe frito. Nesses dias eu apareço por lá. E eu pergunto agora ao presidente, né, da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, que metas vocês têm para este ano de 2018, né, em termos de lutas, de conquistas em favor dos municípios do estado do Rio Grande do Norte? Nós temos a luta ainda que é nacional, mas nós fazemos parte da federação, de correr atrás ainda da distribuição de receita para os estados e municípios, né? Nós temos ainda sobre os cuidados de Carmen Lúcia, uma liminar, que inclusive ela foi relatora, já está com o parecer na mão, mas não botou em plenário, para o pleno decidir, a questão da distribuição dos royalties das águas profundas, né? As plataformas da Petrobras, onde estão nas águas profundas, estão entre o Espírito Santo e São Paulo e Espírito Santo e Rio de Janeiro, e eles têm todos esses royalties das águas profundas. Como as águas profundas estão dentro da União, é um território da União, nós temos direito de ser também atendidos com essa distribuição de royalties. Que na verdade hoje é só Rio e Espírito Santo. Pois é, apenas eles recebem esses royalties, mas pertencem a todo o Brasil. Então deveria ser proporcionalmente distribuído a todos de acordo com a distribuição do próprio Fundo de Participação dos municípios e dos estados. Exatamente. A gente vive numa federação de estados e municípios, mas infelizmente é uma federação que na prática é de mentira. É muito recurso concentrado nas mãos do governo federal e em alguns lugares, como o centro-sul do Brasil, né? São Paulo, Minas Gerais, estados que já são ricos. Mesmo assim, termina quebrando, né? Por corrupção e outros problemas e falta de gestão, mas ainda assim a gente fica à mercê de poder receber esse recurso, mas ainda não recebe, né? Nós também temos a lei do ISS, que incide em cima do plano de saúde, dos cartões de créditos e de débitos, em cima também das operações de leasing, que 4 ou 5 empresas operadoras desses cartões e desses planos estão localizadas no estado de São Paulo, em 4 ou 5 cidades, e o Brasil todinho arrecada ISS através dessas operações e apenas os municípios sedes dessas operadoras recebem o ISS. Então nós temos uma lei que já foi aprovada pelo Congresso, foi sancionado, mas essas empresas entraram com ação, né? E o Supremo está solicitando do Congresso mais, vamos dizer assim, clareza no que vamos dizer assim, argumentou-se para poder distribuir com o país. E o que argumentou-se mais forte foi o fato gerador. Se o ISS é gerado no município de São Paulo Potengi, por que é que o Barueri ou Bauru vai receber todo o dia de São Paulo? Pois é, né? Então nós queremos que esse dinheiro seja distribuído com os municípios geradores do ISS. É outra demanda que nós temos agora na marcha dos prefeitos, de 21 a 24, em Brasília. De abril? De maio. Oh, de maio, desculpa, de maio já passou. De maio, para poder trabalhar também uma distribuição melhor. E o Pacto Federativo, que é uma coisa que faz 30 anos, 34 anos que se luta para se melhorar alguma coisa. Era criança quando essa conversa começou. Agora eu pergunto, qual a chance de dar certo, nesse caso, por exemplo, dessa luta do ISS? Nada mais do que é justo, né? Se o ISS gera o serviço é feito no município, como o diabo é que esse imposto vai lá para o sul do Brasil? Pois né? O Brasil trabalhando todinho para 4 ou 5 municípios, né? É muito injusto isso. Eu acho que as chances são muito grandes. O Supremo está pedindo agora apenas informações para clarear mais os argumentos que foram utilizados para poder decidir essa situação. Sem contar com os outros impostos, né? Que você somar em torno de 62%, arredondando as contas, 62% do bolo tributário nacional fica com o governo federal, né? O poder na mão do presidente da República. 23% se divide para os 27 estados brasileiros e 15% para 5.570 municípios brasileiros, né? Algo realmente impressionante, né? E injusto, né? Porque é no município que o cidadão nasce, cresce, reproduz e morre, município e estado, né? Outro item muito forte que a gente está trabalhando e que está tirando o sono de todo mundo, por causa da lei de responsabilidade fiscal, que eu acho que ela precisa ser alterada também, é que o limite prudencial de 90%, no mínimo, dos municípios brasileiros e dos estados também está extrapolado. Por quê? Porque os programas federais chegam para os municípios, né? Manda-se um valor de recursos pequeno, os médicos, por exemplo,
querem receber, e eu acho que muito justo pela capacidade deles, um valor a mais, os municípios têm que, além de já cumprir com isso, do que vem, aumentar mais ainda para poder ter o médico na sua cidade, para aquela questão do PSF, da estratégia da família. E além disso, o município ainda cai com a contrapartida dos 20% do INSS patronal. Isso estoura o limite prudencial de forma gritante. Nós temos, se tirasse isso dos municípios, não é tirar os programas, desonerasse isso da folha, nós ficaríamos com o nosso limite prudencial entre 45%, 48%, 50% no máximo. Os municípios estão aí com 60%, 65%, 62%, 58% por causa exatamente do limite. Questão de cálculo, né? Desses cálculos. Me parece que o próprio Tribunal de Contas do Estado já não adota essa mesma metodologia, né? Alguns estados brasileiros, alguns tribunais já aceitam essa desoneração, essa flexibilização. O Rio Grande do Norte ainda não entendeu. Nós iremos envidar esforços para poder, se Deus quiser, a gente conseguir também aqui no estado e cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Muito bem, agradeço a participação do presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, prefeito de São Paulo, Potengi Naldinho. Receba aqui um kit de produtos Lucena para você aproveitar com amigos e familiares. Muito obrigado e boa tarde.